Manutenção de comissão técnica. E ele me disse, né, que Chamusca só não fica se não quiser. E a gente sabe, ninguém é menino, né, que essa conversa, ela já vem acontecendo, vocês já estão conversando, isso não é nenhuma novidade, não estamos descobrindo aqui a pólvora. Que pé tá, vocês pararam um pouco, como é que está essa situação, Chamusca? Bom, na verdade, a gente gosta muito de ser claro e eu gosto muito de me posicionar em relação a todas as situações. Não só quando a gente vem falar do time, do adversário, do jogo, mas também falando em relação ao futuro. Nós tivemos uma reunião na quinta-feira, pela manhã, com o segurado e com o presidente. E o que foi muito falado na reunião, a gente não falou em relação, por exemplo, a nenhuma questão financeira. Não foi tocado sequer nesse assunto. E eu falei para vocês, e venho falando, desde que nós conseguimos o acesso, conquistamos o acesso, de que a minha permanência passava não só pela questão de valorização, que é natural para um profissional que conseguiu conquistar um feito importante para o clube, mas principalmente pela questão da mentalidade. A mentalidade para planejar o futuro. E a mentalidade, no meu ponto de vista, ela passa pela estrutura, ela passa pelo orçamento, ela passa pela montagem, ela passa por todo um planejamento que, claro, eu dependia muito da opinião do presidente para que a gente começasse a entender o que é que o clube está pensando para 2018. O ano passado, quando eu consegui um acesso que foi muito importante para mim também, com o Guarani, o clube sinalizou que queria muito a minha permanência e eu entendi naquele momento, por uma série de fatores, não atrelei nem cheguei a conversar com o clube em momento nenhum sobre questões financeiras, mas atrelei muito a minha permanência. Primeiro, há uma estabilidade política que eu entendia que seria interessante para uma sequência. Segundo, pela questão do crescimento da estrutura do time, que seria fundamental, porque também, como o Ceará, eles adquiriram um novo status e você tem uma cobrança do torcedor, da imprensa, de todos do entorno em relação a esse crescimento de status. E naquele momento, algumas garantias que eu precisava, o presidente foi muito claro, se posicionou, mas eu entendi, o meu sentimento foi de que não seria interessante uma continuidade. Saí até meio contrariado, porque eu sou adepto da continuidade. Acho que quando você permanece num clube e tem a oportunidade de ficar um tempo nele, o seu trabalho é melhor assimilado por todos, não só por vocês, mas pela torcida e principalmente pelos jogadores. Então, a gente teve a primeira conversa, gostei muito do pensamento do presidente e agora a gente vai continuar conversando. E existe sim, da minha parte e da parte do clube, uma intenção muito grande para que a gente tenha uma continuidade. E não ouvirei nenhum clube, antes de conversar com o Ceará, e é isso que a gente está fazendo agora. Só para deixar claro, Chamusca, entrando ao vivo agora, você estava falando da tua possível renovação, que teve uma conversa com o segurado e o presidente, mas para saber de planejamento. Isso. E você falava lá em Criciúma, essa situação, até citou essa questão do Guarani também, que era a tua intenção de permanecer, mas algumas coisas te incomodavam. Como é que foi essa conversa? Eu queria que você dissesse detalhes, se puder dizer detalhes em relação a essa questão. Te agradou o projeto para o ano que vem? Me agradou e na verdade o que a gente tratou basicamente foi de estrutura, foi de planejamento, foi de orçamento, como é que vai funcionar, porque parece que é muito simples, né? Eu quero ficar, o clube quer também, a gente senta e acerta a parte financeira. Só que não é só isso, cara. Eu não quero ficar e não ter a condição de poder pelo menos manter o meu aproveitamento que eu tive em 2017. Quando eu digo aproveitamento, eu falo de vitórias, eu falo de resultado, eu falo de conquistas. A gente tem um calendário que é o melhor dos últimos anos. A gente hoje tem um status diferente, a gente vai ter uma condição melhor orçamentária, mas é natural que o clube, ao longo desses 6 anos, tenha parado um pouco em relação ao crescimento estrutural. Por quê? Porque a própria competição faz com que o clube, pela sua condição, tenha se mantido na sua estrutura para, depois de uma conquista,
começar a reinvestir na sua estrutura. Então eu entendo tudo isso como uma forma natural. Mas, resumindo, eu fiquei muito satisfeito com o que o presidente me passou. Acho que a mentalidade é uma mentalidade muito interessante e isso faz com que eu fique muito otimista em relação à minha continuidade, porque eu gosto muito de Fortaleza, minha família também gosta muito daqui. O clube me recebeu e sempre acreditou no meu trabalho e deu uma oportunidade. E nós temos um baita de um calendário a se trabalhar no início do ano. Então, isso tudo faz com que a gente realmente tenha intenção de continuar conversando. Diferente um pouquinho do Guarani, não vejo nenhuma instabilidade política que faça com que a gente tenha algum receio em relação às garantias que a gente vai precisar para a continuidade do trabalho. Então, isso tudo faz com que a gente veja com muito bons olhos a nossa continuidade para 2018. Fica mais fácil, Chamusca, você tem interesse em ficar e o Ceará tem interesse que você continue? As duas partes, eu tenho intenção, não podemos confirmar nem bater martelo, porque ainda está longe disso, a gente ainda vai... Foi uma primeira conversa, a gente vai continuar conversando, mas existe o interesse das duas partes. E eu tô muito feliz, me sinto muito bem em trabalhar aqui no Ceará e tenho a certeza que a gente tem tudo para dar sequência a esse trabalho que a gente iniciou muito bem e conseguiu ter um êxito muito grande ao final da temporada. Dentro desse teu pensamento, você também dá uma segurança para a torcida, né? Porque você está acreditando que o projeto é sério. O torcedor também precisa acreditar nisso para sempre estar com o clube, né, Chamusca? Na verdade, eu sempre acreditei, porque eu falei desde o início, quando eu vim aqui e recebi a proposta do Ceará, eu já tinha toda a gama de informações que eu precisava para saber o clube que eu estava vindo. Eu tinha conhecimento do elenco, eu tinha conhecimento do trabalho que é feito pela diretoria, eu conhecia a estrutura, porque outros profissionais que passaram aqui passaram todas as informações. Hoje é muito fácil, a gente tem um grupo aí de 200 treinadores no WhatsApp, é muito fácil você se comunicar e buscar informações do clube. E eu tinha uma situação de tabela de competição que me direcionava para uma implantação de modelo, então foi o somatório disso tudo. Então o que eu encontrei aqui, eu apenas confirmei as informações e eu tinha também muito forte um conhecimento do clube, principalmente em relação à atmosfera e à sua torcida, porque eu passei praticamente 2 temporadas aqui na cidade, trabalhando no rival. Então isso me ajudou também muito e tenho a certeza que apenas eu estou confirmando tudo aquilo que eu já sabia em relação ao clube. Você é um estudioso, Chamusca, estudou até o Ceará para poder vir para o Ceará. E com certeza o Robson de Castro estudou você também, que ele acreditou no seu trabalho e com certeza sabia que você já era competente. A primeira, vou dizer um fato interessante aqui, que talvez vocês não saibam, o primeiro o primeiro contato que eu tive com o Ceará foi em 2014, ao final da temporada. E ali, o que os dirigentes do Ceará me passaram é que eles tinham olhado e acompanhado o meu trabalho e que eu brincando, eu com 38 velho, quase consegui ganhar um campeonato, eles com a metralhadora giratória, porque meu orçamento era muito menor naquela época. E nós fizemos um campeonato muito parelho, vocês devem lembrar dos 2 0-0, no segundo jogo principalmente, onde nós tivemos muita chance de sair campeão naqueles jogos. E o Ceará naquele ano fez um trabalho muito bacana com o Sérgio Soares, fez um campeonato muito forte também, fez uma boa Copa do Nordeste, né? E assim, e a partir dali o Ceará passou a acompanhar muito de perto em todos os clubes onde eu passava o meu trabalho. E por isso a gente acabou concretizando agora em 2017. Então, todos os lugares que eu vou trabalhar, eu procuro ter um conhecimento de onde eu vou pisar, da atmosfera que eu vou encontrar, da cultura local. No Guarani foi assim, e a gente busca, inclusive, já quando a gente se apresenta, criar algumas situações que interfiram no positivo dentro do grupo de jogadores e principalmente no entorno, que seriam vocês e o torcedor. E aqui não foi diferente.